Boa noite, paz. Todos bem, né? Graças a Deus, todo mundo em paz. Vou trazer hoje uma palavra bem simples, bem tranquila, mas junto também com o testemunho, que foi o que o Senhor falou no coração desde quando eu falei com o Laura a respeito dessa palavra. E está lá em 1 Coríntios 13. A gente vai trabalhar ali, 1 Coríntios 13. Pai, nós entregamos esse momento a Ti, confirmamos tudo aquilo que o nosso irmão Marcos, tudo aquilo que o Senhor já tem tratado nos nossos corações, através do louvor, através da oração, através da nossa comunhão. Tudo isso, ó Pai, é para a honra e glória do Teu santo nome. Tira, ó Pai, toda a altivez, todo orgulho do meu coração, tira, Senhor, tudo aquilo que centraliza o homem e tira o Senhor do foco, do centro. Que o Senhor seja único aqui, a palavra é tua, não é minha, o coração é teu, não é meu. Todos nós estamos aqui sedentos para ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos, ó Pai, que Pedro um dia falou que não sabia falar, e o Senhor, através dele, trouxe muitas vidas para ti, Pai. Por isso, ó Pai, nós não estamos atrás de performance, nós não estamos atrás, ó Pai, de ter a melhor palavra. Nós estamos atrás, Senhor, de dar o testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que é vivo, que é real, Senhor. Portanto, ó Pai, toca em nossos corações da maneira como o Senhor deseja tocar. Arranca desde já todo aquele levante do inimigo para arrancar a semente que possa ser brotada em nossos corações. Fertiliza os solos aqui, ó Pai. Levanta cada solo aqui de uma forma surpreendente, extraordinária, que essa semente ela venha germinar e que o inimigo não venha, Pai, roubá-la diante de nós, em nome de Jesus. Amém? Lá em 1 Coríntios está escrito: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa ou como o sino que retina. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E mesmo que eu distribua todos os meus bens para ajudar os pobres, e mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me será proveitoso. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo enfrenta. O amor nunca acaba. As profecias, porém, havendo, serão eliminadas, as línguas cessarão e a ciência passará, porque conhecemos apenas em parte e profetizamos também em parte. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parcial será abolido. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando me tornei homem, deixei de lado todas as coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente, assim como também eu sou completamente conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Entretanto, o maior entre elas é o amor. Amém? É interessante que Paulo fala, 1 Coríntios 13, ele fala do amor, mas antes, no capítulo 12, ele está falando dos dons, né? Então ele traz ali uma série de dons, uma série de ilustrações de como o ser humano deve buscar e como ele pode ser usado através dos dons se ele buscar. E aí quando ele chega em 1 Coríntios, ele fala que tudo isso, você pode fazer tudo isso, mas se você não tiver amor, de nada vale, né? Então você pode falar as línguas estranhas,
você pode profetizar, você pode fazer milagres, você pode fazer até aquelas ações altruístas, né? Ajudar as pessoas ali, você pode casar, você pode ter relação sexual sem amor. Tudo isso sem amor. Você pode fazer tudo isso sem amor. E isso não precisa do amor em si para que possa acontecer. E eu vivi uma das experiências mais lindas do amor através de uma ação, de uma atitude da minha mãe. Por incrível que pareça, a mãe, ela conseguiu materializar o que está em 1 Coríntios na minha vida, né? Porque muitos estudiosos dizem que se você tirar a palavra amor e colocar ali a palavra Jesus se encaixa em tudo, né? Em todos os atributos, em tudo aquilo que é a natureza do amor, né? Paciência, benignidade, longanimidade, a bondade. E hoje eu não queria trazer uma palavra em si, mas eu queria trazer um testemunho, do qual poucos aqui conhecem, mas que eu creio que carrega uma objetividade e um propósito em cima disso. Quando foi em 2003, mais ou menos, eu fui para uma cidade chamada Parnaíba, Piauí. E chegando lá, eu era garoto, eu tinha em torno de 13 anos. Chegando lá, eu comecei a vomitar muito, passar muito mal naquele lugar. E a gente não sabia o que era. Meu pai e minha mãe decidiram antecipar as férias e voltar para Brasília. A gente voltou de uma forma muito rápida. E chegando em Brasília, eu comecei a vomitar muito. Eu vomitava, e meu pai e minha mãe enrolando para me levar ao hospital. E eu lembro que a gente tinha um espaço onde a gente chamava de chácara e a gente ia trabalhar lá em Brasília. E quando eu cheguei lá, eu estava muito ruim. Meu pai enrolando para me levar ao hospital, minha mãe enrolando. E meu pai, como meu pai era casado também com uma outra mulher, meu pai tinha uma outra família, meu pai falou: olha, eu vou para lá. E se a missa acontecer, eu vim aqui. E eu e minha mãe ficamos ali na chácara. E eu passei muito mal, cara. Estava passando muito mal. E de repente minha mãe falou: não, a gente tem que voltar para o Senado. Aí meu pai foi lá, buscou a gente. Eu lembro que era um domingo. E nesse domingo, eu mesmo doente, meu pai e minha mãe, eles estavam ali, estavam preocupados e não estavam. E isso não nos impediu de beber bastante naquela noite. Então meu pai bebeu bastante, minha mãe bebeu bastante. E eu lembro que eu deitei assim no chão da sala, e o telefone naquela época era aquele telefone grandão, né? O telefone tocava, e eu não conseguia me levantar para ir atender o telefone. De tanta dor eu sentia no peito, eu sentia uma dor muito grande no peito. E eu olhava para minha mãe desacordada ali, e eu falava: mãe, eu não estou conseguindo ir atender o telefone. E minha mãe era embriagada daquela forma, e ela falava: vai lá, velho, deixa de preguiça, vai lá. Meu mãe, eu não estou conseguindo, está doendo muito meu peito. Até que ela foi, meu pai foi guardar o carro dele lá na 15ª, que ele guardava o carro lá na delegacia, que ser policial. E aí chegaram, a gente dormiu, eu consegui dormir depois de muita luta. Quando foi mais ou menos 3 a 4 horas da manhã, eu acordei vomitando muito. Mas quando eu acordei vomitando, não era uma coisa normal, era sangue, mas era muito sangue. E minha mãe ficou tão desesperada porque não parava de sair sangue naquele momento. E eu vomitava, e ela lembrou de uma pastora que já tinha sido no candomblé, mas que era uma grande amiga dela. E ela ligou para essa pastora e pediu oração. E naquele mesmo momento a pastora teve uma visão. Ela falava que via um espírito sobre a minha vida e que ele ria muito, e eu só estava com 3% de chance. Não, 5% de chance. Só ria e falava: ele está com 5% de chance, 5% de chance. E naquele momento a gente não conseguia identificar, olhou para a minha vida e aquele mal passou. Eu consegui dormir e acordar no outro dia. Quando eu acordei no outro dia, eu fui para a sala, eu acordei mais tarde, minha mãe fez um purê de batata com carne moída, que era algo que eu gostava muito. E foi naquele momento, quando ela fez aquilo ali, botou no meu colo, eu não consegui enxergar a colher. Ela falou: eu falei: mãe, cadê a colher? Eu não estou vendo a colher. Ela falou: mas a colher está bem aí. Eu falei: não estou vendo a colher. E naquele momento ela falou: não, é preocupante, temos que levar ele no hospital. E aí eu já não estava enxergando nada, estava passando muito mal, muita dor. Aí me levaram ali para aquele hospital ali próximo da Fundação Bradesco. Chegando ali, eu já estava em coma e entrando em choque, porque eu não conseguia mais enxergar nada,
Eu não conseguia mais ouvir nada, eu não conseguia mais falar nada, eu não conseguia mais andar. Então meu pai e minha mãe me levaram ali lá para o centro de urgência lá e foram me rebocando mesmo, fui rebocado ali por eles. E em meio a isso, você não imagina nada, porque você é apenas uma criança de 13 anos. E aí você não entende o amor de Deus de tal forma para te alcançar e alcançar os teus. Então muitas das vezes Deus usou José como forma de alcançar os seus irmãos, de alcançar a sua família lá na frente. Porque o Senhor sempre me enxerga lá na frente, Ele não me enxerga aqui agora. E aí eu lembro que naquele momento eu entrei para o hospital, e se a gente acredita em anjos, é bem fácil que o Senhor colocou um anjo ali. Né? Ele colocou um mensageiro dele ali do meu lado, e quem me atendeu na época foi um doutor lá do hospital lá, particular. Ele me atendeu e falou: cara, ele pode estar com febre amarela, pode estar com um bocado de coisa, mas a questão eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer com ele aqui. Ele vai morrer aqui. E ele falou: a questão aqui não é dinheiro, a questão aqui é vida. Então eu tenho que transferir ele para o hospital público. Aí começou a sala. Nesse momento começou a sala pela minha vida. Eu estava ali tomando 3 soros, ele botou 3 soros nas minhas veias, de um lado, do outro, e começou a injetar soro e começou a me mover para a Ceilândia sempre, ali eu estava Ceilândia. E nisso, nessa confusão toda, minha mãe desesperada, todo mundo agoniado, ele falou: mãezinha, eu tenho que correr, porque senão ele não vai sobreviver. E me colocou na ambulância, e quando colocou na ambulância, colocou uma enfermeira atrás de mim. Ela dizia sempre: não durma, você não pode dormir. E o médico sempre batendo no meu rosto, falando: não durma, não durma, não durma. E a gente foi ali para o hospital de Ceilândia, aquela correria, cheguei lá, eu não conseguia mais enxergar nada, só que eu conseguia ouvir muito fundo, muito difícil assim a audição. E uma pessoa falou bem assim, quando desceram da ambulância, falou assim: cara, o estado que essa criança está aí, ele não vai sobreviver muito tempo não. Então eu só ouvi isso, e quando o médico entrou para dentro, a gente ficou, tem uns 20 minutos ali, ele brigando na UTI, falando: gente, eu preciso liberar um espaço na UTI, eu preciso liberar, o menino é meu primo, ele é meu primo, ele é meu primo. Por isso que primo significa muito. E ele falava assim: ele é meu primo, só que eu não era nada daquele médico. E até hoje eu lembro o nome dele, Dr. Tenório, ele falava: ele é meu primo, ele precisa de uma vaga, é meu familiar, ele vai morrer. E naquele momento estava tudo ocupado, todas as camas estavam ocupadas. Quando foi 20 minutos, eu não podia passar ali mais do que 20 minutos. Quando deu 20 minutos mais ou menos, ele chegou no meu pai, falou: paizinho, vamos embora. Aí meu pai: não, mas o que aconteceu? Ele falou: acabou de morrer alguém lá. E abriu uma vaga, essa vaga vai ser do seu filho. Então naquele momento, eu entrei, eles me colocaram naquela maca de novo, me colocaram na ambulância. E nesse momento a pastora ligou para mim. Ela falou: olha, eu tive uma outra visão do teu filho, e agora eu sei qual é a entidade que está querendo a vida dele. Então, para vocês que não conhecem, minha mãe foi dona de um centro de macumba durante 25 anos. Então ela teve essa vida no espiritismo, no candomblé, e ela professava isso como fé dela, como vida dela. E naquele momento que me colocaram na ambulância, a pastora ligou para confrontar ela a partir de uma palavra de Deus. A pastora foi tão usada, porque minha mãe era aquela pessoa que não pode saber. Minha mãe sempre foi muito cabeça dura, então se ela tiver que falar, ela fala na cara e como. Então naquele momento, Deus deu ousadia para aquela pastora para falar o que tinha que falar. E ela falou: olha, eu vi a entidade, você batizou ele no espiritismo. Foi você que deu a vida dele, você tem quem é a madrinha dele. Deus me revelou. Então Deus está querendo que você entregue tudo pela vida do seu filho. Você tem coragem para ele, então você tem que confessar aqui agora, porque Deus está querendo a vida, querendo consertar a tua vida através da vida do Wagner. E naquele momento a gente falou: não, eu entrego, pode ser, não sei o quê. Só que no momento que você está ali com dor, você entrega tudo, correto? Então você vai entregar tudo sob ameaça. Né? Então ela falou: eu estou entregando. Então beleza, aí naquele momento meu irmão atravessou a ambulância, queria saber o que estava acontecendo, os caras bateram no carro dele, saiu arrastando, falou que tinha que ir embora, e foi uma hora. Eu cheguei na UTI, na vaga de um irmão que tinha falecido, e naquele momento que eu cheguei eu apaguei, não lembrei mais de nada, não via mais nada, não sabia onde eu estava, não ouvia nada.
E minha mãe, ela sempre falava uma coisa para mim, por eu viver nesse ambiente do espiritismo e ver todos aqueles espíritos, ver tudo aquele mover. Ela sempre falava, quando ela tinha uma incorporação, né, a entidade vinha, ela ficava no segundo plano ali e tal, no ambiente onde ela ficava lá, mas não tinha conhecimento do corpo dela, o que estava acontecendo com o corpo dela. E naquele momento eu não sei, eu estava apagado, eu estava desligado. E minha mãe, passando ali eu fiquei 3 dias em coma. Então minha mãe passou o primeiro dia ali aflita, desesperada, eu não acordava. Minha mãe passou o segundo dia ali aflita, desesperada. No terceiro dia descobriram o que eu tinha. Mas descobriram também, me fizeram um exame, descobriram também que eu só tinha 5% de sangue no corpo. Como podia aquilo? Uma pessoa ter só 5% de sangue no corpo, o resto era água. Então eles conseguiram tirar sangue de uma veia arterial que tem aqui, essa parte aqui, que é bem grossa, e sai sangue, que é onde tem bombeia muito sangue ali. Então conseguiram. E nesse exame, muito rapidamente, conseguiram constatar que estava com leucemia. Então, assim, para eles foi uma surpresa, mas também foi uma dificuldade, porque eu já tinha tido um princípio de infarto. Então, por ter o princípio aí de infarto, algumas vezes meu coração rompeu. E aquele episódio lá atrás de eu levantar o sangue foi justamente essa questão aí. E aí eles foram descobrindo, só que no terceiro dia eles falaram assim, cara, esse menino não vai aguentar. Por quê? A gente tem que começar com a bateria de quimioterapia, a primeira é muito forte, o ciclo. Então a gente tem que começar essa quimioterapia, tem que fazer um bocado de coisa. Aí falaram, não, vamos reunir com os pais dele. Então naquele momento ligaram para minha mãe, falaram, olha, para tudo que você está fazendo e vem aqui para o hospital. A gente juntamente precisa conversar com você. E foi engraçado que o Lauro, né, ouviu o Jim Parks, ela contando isso, né, para testificar ainda mais. E eu lembro que eu não estava, eu estava desacordado. E aí minha mãe chegou ali no hospital com meu pai. E ela já estava muito aflita, porque já era o terceiro dia que eu não respondia nada. E os médicos falaram para ela assim, olha, nós somos a melhor equipe aqui e tal, a gente tentou de todas as formas, descobrimos o que o seu filho tem, mas agora, a gente chamou para passar essa noite aqui, essa tarde aqui, porque agora não depende de nós, depende de como ele vai reagir, de como vai ser. E talvez, né, essa seja a última visita, talvez essa seja a última esperança, a última forma que você está vendo ele viver. Eu creio que foi mais ou menos assim. E minha mãe, naquele momento, ouvindo eles falando, ela disse que tinha um banquinho assim, ela sentou. E o mais interessante, que ela não contou, acho que ela não contou para o Lauro, foi que um padre chegou nela e falou para ela que ela ficasse bem, que das crianças era o reino dos céus. Então, assim, de mal ou ruim, ele está no céu. E minha mãe, naquele momento, ela se levantou, ela tomou uma força e se ajoelhou e falou: Senhor, se tu és aquele que ressuscita Lázaro, ressuscita meu filho. Sabe, dá vida para ele, mostra o que eu estou errando, eu largo tudo pela vida do meu filho. E naquele momento, ela entrou, ela fez a oração, uma oração muito forte. Naquele momento ela entrou no hospital, entrou na minha ala e ela disse que eu falei que queria água. Então ela entendeu que esse era o sinal. Que esse era o sinal que o Senhor estava dando para ela. Então naquele exato momento ela tomou a atitude mais difícil da vida dela. Você imagina, você viver 25 anos crendo em uma coisa, vivendo em prol de uma coisa, e você chegar no momento de dificuldade da tua vida, onde teu filho está entre a vida e a morte, e você agora percebe que tudo que você fez era errado, e agora a solução para mudar isso é largar toda aquela cultura para trás e viver uma nova vida onde você não sabe onde vai se encaixar, mas com a esperança de que o teu filho terá a vida. E naquele momento o Senhor deu para ela a resposta, e ela ouvia, não foi pessoas que alcançou ela, foi aquele programa Fala Que Eu Te Escuto, que passava de madrugada, e ela assistia isso. Mas eu, desde pequeno, voltando um pouco, desde os meus 6 anos eu me lembro, minha mãe sempre me mandava ir para a igreja. Todas as vezes que eu estava lá no centro, que tinha culto, ela mandava eu ir para a igreja. Ela botava minha irmã para me levar na igreja.
eu ia na Maranata, eu ia na Assembleia, em todo mundo sabia que minha mãe era macumbeira. Mas por que o filho dele está na igreja? Dela está na igreja? Então, para ela, aquilo ali era um conflito, eu acredito até com os filhos de fé dela. Porque como assim? O Vaguinho é daqui, não é de lá. Mas ela disse que um dia ela teve uma revelação e ela fala que foi Deus que levou ela nesse lugar. Diz que Deus mostrou algumas coisas para ela, do qual uma voz dizia que se ela contasse, ela morreria. E até hoje, minha mãe fala isso, mas ela nunca contou o que ela viu. Mas uma coisa ela me disse, que essa mesma voz disse que o meu propósito não era no Candomblé, meu propósito era na igreja. E desde então ela obedeceu. Então, desde pequeno, meu contato sempre foi com a igreja. Teve uma vez que eu estava no centro e meu pai comprou um atabaque para mim, que era bem pequenininho, do meu tamanho, e eu comecei a tocar e de repente o Espírito me incorporou em mim. Minha mãe ficou desesperada naquele momento e ela pegou esse atabaque, quebrou esse atabaque e falou: ele não pertence a esse lugar, ele não pode incorporar. E aí, desde aquele momento, então, eu não participava das festas, das reuniões. E aí eu te pergunto, contradição não é? Como é que você vive o Espiritismo, mas o seu filho está lá? Como você vive aqui, mas você acredita na voz que você ouviu, dizendo que o seu filho tinha que viver ali? Então, em meio a isso, a minha mãe foi vivendo, eu fui crescendo, e ela sempre me mandando para a igreja e largando o Espiritismo. Até que chegou um momento onde, aos 13 anos, em 2003, eu passei por essa situação. E Deus já estava alcançando ela através daquele programa, vou falar que eu discuto. E foi aí que, nesse momento, ela entendeu que ela tinha que entregar. E aí a pastora, muitos aracundeiros, foi lá, desfez todos os trabalhos na chácara que a gente tinha, no terreiro de Macumba, lá no prédio, onde tinha outro terreiro, e foi desfazendo tudo, queimando tudo, jogando tudo, profetizando aquela coisa. E minha mãe começou a ir para a igreja. Ela falou: olha, senhor, eu faço um propósito, sabe o jejum das causas impossíveis? Ela começou a ir para o jejum das causas impossíveis todo sábado. E ela fez questão de falar para o pastor Val: eu ia a pé da QML até a Semana de Cedo. Às vezes as pessoas falavam: não, me leva de carro. Eu falava: não, eu vou a pé. Então ela ia buscar ali o meu milagre, ia ali buscar a minha cura na Igreja Universal. E ela começou a buscar. Quando foi no 7º dia, eu já estava saindo da UTI. E comecei a ir para o hospital, ou para a ala ali de recuperação. Então eu comecei a fazer o tratamento ali. E aí, resumindo, a primeira receita que o médico deu para os meus pais, que eu tinha que fazer quimioterapia, estava em torno ali de R$25.000. E aí meu pai olhou para minha mãe e falou: agora a gente vai ter que vender isso, vender aquilo para poder comprar, eu junto com o meu salário. E de repente, uma mulher passou por ela e tomou a frente do médico e falou assim: não, calma aí, deixa eu falar com essa mãezinha aqui, cadê a receita? Aí mostrou a receita e falou: olha, o que eu vou fazer aqui com você, você tem que ter noção que o que eu estou fazendo com você, você vai ter que fazer com outra pessoa. Nunca vi as costas para ninguém. Só falou isso. E ela falou: eu tenho uma solução para essa receita. Eu vou te levar num lugar, e nesse lugar você vai conseguir essa quimioterapia para o teu filho. Porque na rede pública não tinha a quimioterapia, não tinha aquele medicamento, então a gente teria que pagar. E aí ela foi, eu falei para minha mãe e falou: você vai me seguir, e o pai dele fica aqui. E ela me disse que nunca confiou em ninguém, que nunca seguiu ninguém. Ela falava para a gente não aceitar uma varinha de um estranho. Mas naquele momento ela olhou para aquela mulher e sentiu fé. Ela falou: vou te seguir. E seguiu essa mulher. Ela disse que desceu no hospital de base ali, desceu pelo elevador e foi seguindo aquela mulher, seguindo, até que ela entrou num lugar chamado Abraço. E ela entrou, a mulher pegou a receita, subiu lá em cima e falou: só me aguarde aqui. E ficou lá. E aí ela subiu, passou 1h30, ela desceu. Aí ela foi e falou: olha, mãezinha, a quimioterapia do teu filho não tem aqui no Brasil, mas a gente conseguiu na Alemanha e daqui uns dias está chegando aqui. E aí minha mãe começou a chorar, falando: mas por que você está fazendo isso comigo? Ela falou: simplesmente porque um dia meu filho esteve nessa situação. E hoje eu trabalho para que outras pessoas não passem por isso.
E naquele momento, minha mãe disse assim: tá bom, beleza. Aí ela fez o meu cadastro lá. Então, a partir daquele momento, eu tinha direito a medicamento, tinha tudo. E minha mãe conta que aquela mulher foi um anjo, porque ela nunca mais viu aquela mulher. Aquela mulher entrou no meio dela, levou ela para aquele lugar. E a partir daquele momento, eu tinha quimioterapia, eu tinha remédio, eu tinha medicamentos. Mas foi interessante que o Senhor falou para minha mãe o seguinte: o primeiro dia que ele sair daqui, ele vai descer as águas. E ela fez um propósito com Deus, que eu ia descer as águas, que eu ia batizar, que eu ia ser realmente aquele cristão fervoroso de Deus, o filho separado, igual a Ana fez. E aí foi justamente o que ela fez, ela tentou fazer. Então, quando eu estava com um mês de quimioterapia, ela levou na igreja da Pastora Paula. E eu lembro que eu estava sentado aqui, estava sentado numa cadeira, muito debilitado com a máscara. 3 máscaras minha mãe botou em mim. E a pastora veio orar na minha vida, ela era uma mulher de revelação. E ela falou assim: olha, Deus falou por intermédio dela, a partir de agora pode contar 3 meses que o seu filho será curado. Mas o meu tempo não é o mesmo tempo que dos médicos. Então, ele vai seguir. Deus falou com essas palavras: ele vai seguir, mas ele será curado. E minha mãe ouviu aquilo ali. Meu pai, naquela época, tinha aquelas Kodak, né, aquelas máquinas, tirou a foto e tudo mais. Foi um momento muito legal. E aí eu comecei o tratamento lá no hospital de apoio, que hoje é o Hospital da Criança. E por incrível que pareça, com 3 meses, a gente foi chamado no consultório lá da médica, e a médica foi e falou assim: olha, eu não sei o que vocês creem, eu não sei se vocês são cristãos, eu não sei que religião vocês professam, mas o seu filho está curado. Aí minha mãe olhou e falou: ué, mas como assim? Tem 2 anos e meio pela frente de tratamento? Ela falou: não, mãezinha, ele está curado. E meu pai deu aquele sorrisinho de Sara, sabe? Como assim? Aí eu estava meio debilitado, porque eu tinha feito punção naquele dia, que a gente tirava o líquido da cédula da medula aqui, e eu estava muito cansado. E eu falei: pai, o senhor lembra que o senhor tirou a foto? E geralmente vinha a data na foto. Aí eu falei: o senhor lembra que o senhor tirou? O pai lembra. Eu falei: a pastora falou, com 3 meses vai ser curado. Aí meu pai começou a chorar. Meu pai é muito saudosista, né? Começou a chorar naquele momento. E minha mãe olhava e falou: meu Deus, é mesmo? E começou a desenvolver. E a mesma médica que deu o resultado para minha mãe de uma forma muito difícil, porque foi uma médica muito dura, que falou que eu estava com leucemia e não soube aproveitar o ambiente, falou de uma forma dura. Minha mãe quase morreu. Foi a mesma médica que deu essa notícia boa, e ela falou: olha, por normas médicas eu não posso liberar seu filho, mas ele está curado. Incrível que pareça, todas as células dele voltaram a funcionar, respondeu muito bem a quimioterapia, e ele está curado. O coração dele está bom, as vezes que foram rompidas estão ali restauradas. E aí a gente vai aquele louvor, meu pai mover, aquele meu pai pegou a foto, quando a gente olhou realmente, 3 meses e 1 dia. E para a honra e glória do Senhor, naquele momento eu tinha cura. Então, quando eu comecei no hospital de base, éramos 10. Quando eu terminei o tratamento em 2005 para 2006, éramos 2. Eu e o Ed Júnior, um rapaz também guerreiro, que sobreviveu ao tratamento. Então, naquele momento, quando eu vi tudo isso acontecendo, eu não entendia por que Deus machucava as crianças, por que eu vi tanta gente morrer, porque eu vi pessoas com esperança, com vida, com alegria, tudo falecer, tudo morrer ao meu redor. Foram 8 pessoas que morreram, 8 pessoas que voltaram para as suas cidades, para o Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Goiânia, Minas Gerais, e que eu vi às vezes passar desesperado a mãe na maca ali correndo, e quando minha mãe via, ela corria para fechar a porta para mim não ver, mas dos 10, 8, só 2 sobreviveram. Então, assim, era um tratamento muito pesado, mas minha mãe sempre falava para mim: não é porque você está curado que você vai deixar de fazer o que é certo. Se é para comer sem sal 2 anos, você vai comer sem sal 2 anos. Então eu não podia comer sódio, então ela não deixava eu comer sódio. Então eu não comia sal, a única coisa que descia era canja de galinha sem sal. Então, assim, às vezes ela comprava um peixe para ver se eu gostava, mas a única coisa que descia era canja de galinha. Então foram 2 anos eu sofrendo, de luta, sabendo que eu estava curado. Eu fazia radioterapia, fiz 10 sessões de radioterapia, eu não sabia por quê.
Só no final do meu tratamento que eu vim descobrir o porquê que eu fiz radioterapia. A médica veio para mim e falou: você sabe por que você fazia radioterapia? Eu falei: não, porque deu um neurisma no cérebro, rompeu algumas. Ela falou um nome específico, eu falei: sério? Ela falou: sério? Você escapou fedendo. Eu falei: meu Deus do céu. Então, eu passei por aquele tratamento todinho curado, mas minha mãe sempre zelando por fazer a coisa certa. Então, nisso eu sobrevivi ao tratamento, consegui sobreviver, mas meu questionamento era: por que Deus matava as crianças? Por que aquelas crianças, não era só 10, eram várias? Por que Deus matava as crianças? Por que Deus fazia aquilo? Meu questionamento era esse. Mas através de uma profecia que essa pastora veio, quando eu estava com 15 para 16 anos, ela orou na minha vida. E ela era a gente fala assim, uma cobertura, né? Uma mãe. Eu dizia uma grande. Ela me aconselhava muito, né? E naquele dia ela orou por mim e ela falou assim: olha, assim como Deus te curou, você vai curar muito. O Senhor manda eu te dizer isso. Então, foi para esse propósito que Ele te resgatou. Mas um propósito maior ainda foi resgatar a tua mãe das trevas, da vida que ela levava. Então, desde então, minha mãe fez uma promessa para o Senhor que nunca tocaria naquelas obras, nunca faria aquilo ali de novo pela prol da minha vida, né? Então, Deus, Ele, de uma forma grandiosa, Ele usou a minha mãe. Para quê? Para exercer o amor. O que é o amor? O amor é você largar tudo, largar o seu direito, largar a tua vontade, largar o teu desejo, largar os teus sonhos em prol da vida do outro. Por isso que Paulo fala: se você não tiver amor, de nada vale. De que adianta eu curar as pessoas se eu não amar o meu próximo? De que adianta eu olhar para um mendigo se eu não tenho a vontade de ter ele do meu lado ali e fazê-lo crescer? De que adianta olhar para uma pessoa que está necessitada se eu não tenho a coragem de tirar a mão do bolso? De que adianta dizer que eu amo se eu não vivo o amor? Então, naquele momento, eu conheci o verdadeiro amor. Minha mãe marcou a vida que ela tinha, tudo aquilo que ela acreditava em prol da minha vida. E até hoje, eu vejo a minha mãe, às vezes, sem uma identidade, porque é como se ela perdesse tudo. E agora ela está se reconstruindo. E como você perde tudo, uma cultura de 25 anos, num mês, num ano? Como você reconfigura a sua vida? Como? Entende? Então hoje eu vejo isso, sabe? O Senhor pediu para mim trazer esse testemunho, porque esse amor, ele é muito raro. Ele é muito raro de se ver. Ele é um amor que a gente não se encontra na padaria, a gente não se encontra em um bem material, a gente não se encontra em nada. É um amor que ele é benigno, ele é divino, ele vem de Deus. Mas é um amor também que às vezes ele te machuca, ele te prejudica. Porque é um amor tão assim que ele cria um cordão umbilical com você que é capaz de afetar todo o teu futuro. E esse mesmo amor que minha mãe teve comigo, num dado momento da minha vida, esse amor se voltou contra mim. Porque o cordão umbilical que a gente fez naquele dia foi tão forte, naquela entrega dela, que ela não tinha um outro propósito a não ser eu. Se minha mãe pudesse casar comigo, ela casava comigo. Então a minha mãe, ela me tinha como o filho dela. Embora ela tenha dois, ela fosse o filho predileto, o único. Então eu não podia casar, não podia viver uma outra vida a não ser com a minha. Então esse amor que me curou, que me libertou, foi o mesmo amor que me prendeu. Então para ela foi muito difícil quando eu falei: mãe, eu vou casar. Porque eu sempre vivi a vida em prol de dizer sim para minha mãe, por tudo aquilo que ela fez por mim, pelo senso de dívida que eu tinha com ela. Então, para mim, dizer não para minha mãe era de uma dificuldade gigante. E nisso eu fui criando uma mãe que narcisista. Uma mãe que foi começando a agir de uma maneira muito protetora, mas também muito abusadora. E ela começou a abusar, até o momento dela criar birra, fazer birra comigo, com a Dani, atrapalhar o nosso relacionamento. E foi incrível que isso atrapalhou tanto
teve um dia, eu já era pastor da Vivo Portinho, e teve um dia que me convidaram para ir para uma conferência, Casa do Oleiro, lá do pastor Luiz Henrique. E a Casa do Oleiro era com líderes, né? Líderes, pastores. E eu fui para ali, e falei, vamos, né? Beleza, me deram um convite, me deram tudo pago. Eu falei, eu vou, só vou pagar a passagem, eu vou. E aí eu fui, só que eu não sabia que ali era um grande marco na minha vida. Eu já era pastor há 3, 4 anos, e quando eu cheguei ali, em 2018, quando eu cheguei ali, eu encontrei um ambiente assim, muito espiritual, onde pessoas estavam ali realmente fazendo um trabalho sério. Eu falei, cara, que trabalho lindo. E pessoas se rendendo ao Senhor, líderes se rendendo ao Senhor, homens de Deus se entregando ao Senhor ali, se dedicando realmente a libertar pessoas, líderes, que por sua vez carregavam ali de forma obscura algumas coisas que precisavam ser tratadas. E eu achava, não, está tudo bem, tudo tranquilo. Então, quando eu entrei naquele ambiente ali, eu não entendi. Eu lembro que teve uma pastora do tamanho disso daqui, mais um pouquinho assim. E ela olhava assim, ela falava, olha gente, hoje a gente vai fazer um momento aqui de intercessão pelos pastores. Mas são pastores que estão com a vida amarrada, pastores que estão com a vida travada. E o Senhor está me revelando que tem espíritos por trás disso. E aí naquele momento foram muitos pastores lá na frente. E ela começou a orar, o pastor começou a cair. Aquele mover que a gente conhece do neopentecostal. Foi aquele mover. E aí, num dado momento, eu falei, cara, eu vou lá, porque eu não era muito crente nisso, mas eu falei, eu vou. Quando eu fui levantar da cadeira, eu senti um empurrão para trás. Sabe quando alguém te empurra? Eu falei, mas tem alguém me empurrando aqui? Aí eu falei, não, beleza, aí me apertei, eu falei, não vou. Só que naquele momento eu falei, não, eu vou, eu tenho que ir. Quando eu fui me levantar de novo, eu falei, empurrão, eu falei, tem duas vontades dentro de mim. Aí fiquei naquela, eu falei, não, eu vou. Aí eu olhei pro meu colega que estava do lado, eu falei, cara, me ajuda aí lá na frente, que eu não estou conseguindo. Ele falou, tá bom. Aí ele foi, pegou meu braço, foi me levando e me deixou lá. Quando a pastora olhou para mim, e eu olhei para ela olhou assim para mim e falou assim, tu já foi entregue para alguma entidade, né? Aí eu olhei para ela e falei, sim, já fui entregue. Eu descobri esses dias através do Jackson de Aquino, que ele pediu para mim ir atrás da minha mãe fazer umas perguntas. Aí fui e falei para ela a entidade, que era do Chico Cabelo. Quando eu falei isso, ela falou, beleza, agora você vai confessar Jesus aqui. E me deu a mão, e eu dei a mão para ela e falou, agora confessa Jesus. E ela começou a falar as palavras para me confessar o Senhor Jesus, que eu tanto pregava na igreja. E naquele momento, quando eu fui confessar o Senhor, eu não conseguia confessar o Senhor. Eu não conseguia falar, o Senhor é meu Salvador. Não. A minha língua começou a travar e eu não conseguia falar, o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Deus. Não conseguia. E naquele momento, minha língua começou a travar, tudo começou a travar, e eu peguei no braço dela, eu girei assim, e de repente a gente caiu no chão, cara. E a gente estava no chão, eu estava indo de um lado para o outro, sem saber o que estava acontecendo dentro de mim, sem saber o que o Senhor estava falando, o que estava acontecendo. Então, de repente, veio um pastor doidão, pulou em cima de mim e falava, confessa Jesus. Sabe aquele cenário de guerra? Confessa Jesus, e eu não sabia o que estava acontecendo. E cara, eu ia literalmente de um lado para o outro de costas, assim, ó, bum, e o braço da pastora enganchado aqui, eu quase quebrei o braço dela. E ela desesperada, vamos, confessa Jesus, você está me ouvindo? E eu tentava confessar, mas eu não conseguia confessar o nome de Jesus naquele dia. Eu não sabia o quão poderoso era o nome de Jesus. E naquele momento eu não conseguia falar, Jesus me salva, eu tentando falar e aquilo engasgado aqui. E de repente veio uma outra pastora, ela pulou em cima da minha barriga e ela fez assim, ó, com a mão. Quando ela fez assim, eu senti, eu comecei a respirar, o Senhor é meu Salvador. Eu fiz, guerreiro, solta o braço dela, que está todo, vai quebrar. E o Senhor é meu Salvador. E de repente veio um outro pastor e fez isso aqui, ó. Tirou um brasão. Ele falou, tô tirando um brasão. Aí tirou, coisa de louco. Que se tu olhasse para lá, vai todo mundo para capar. Hoje. Mas o Senhor tem as formas dele de trabalhar.
E naquele momento eu já estava com consciência, assim, eu estava envergonhado. Eu falei, caramba, está todo mundo olhando, está todo mundo vendo, todo mundo sabe que eu sou pastor. E aí, naquele momento, ela olhou assim para mim e falou assim: olha, agora você vai confessar Jesus. E eu estava muito cansado, muito suado. Ela falou: confessa Jesus. Você não vai falar nada, você não está entendendo nada, mas amanhã a gente vai conversar com você. E eu olhei assim para ela e eu falei: tudo bem, aí confessando Jesus naquele momento. Eu fui para o quarto e ele foi uma das minhas maiores dúvidas naquela noite. Senhor Jesus, eu estava sendo usado pelo inimigo. E aquela voz ecoava no meu coração, o silêncio, tudo. E aí no outro dia, depois daquele mover, os pastores me procuraram e falaram assim: vai, a gente tem uma coisa para te falar. Aqueles que são filhos de Deus, eles não podem ser possuídos, jamais, porque são filhos de Deus. Mas a autoridade que a tua mãe deu para eles é como se ele requeresse a tua vida o tempo todo e desse para ele poder sobre o teu corpo. Aí foi quando eu falei: pô, por isso que eu queria ir, não conseguia ir. Ele falou: por isso, porque ele segurava você, mas não porque ele estava dentro, porque dentro ele não poderia habitar, mas porque ele estava fora e ele estava te oprimindo para você ficar lá. E aí aquilo começou a clarear a minha mente, eu comecei a enxergar. E quando eu voltei para casa, eu falei: cara, há poder no nome de Jesus, porque até o diabo treme, e ele não consegue se ofuscar num ambiente onde a luz, a glória do Senhor está. E foi ali que eu comecei a pensar em tudo na minha vida: a entrega da minha mãe, a devoção, o amor, o se entregar dela, mas também o que isso causou, o que isso gerou na minha vida depois disso. Porque ações dela no passado influenciavam a minha vida no futuro. E eu era pastor, irmãos. Eu ia para cultos onde haviam ovelhas, e isso nunca tinha saído de mim, isso nunca tinha acontecido. E naquele momento eu vi uma libertação gigante na minha vida. Só que são processos do qual a gente não imagina que vai passar. E eu não tenho vergonha de dizer, porque eu não tive culpa disso. Mas o que eu quero deixar claro é que aquele mesmo amor que foi paciente comigo, que foi benigno comigo, que foi longânimo comigo, que entregou a sua vida de uma forma inconsciente, que entregou para algo que nem ela sabia que era capaz de entregar, o mal que isso causaria. Quando eu contei isso para minha mãe, ela não acreditava. Ela: não. Eu falei: mãe, o que a senhora fez aqui, que ato que a senhora fez de me batizar, de me entregar, gerou tudo isso. Então hoje a minha luta é o quê? Para restaurar uma cultura cristã na vida da minha mãe e tirar aqueles pensamentos que às vezes vêm de encarnação, disso, daquilo outro, que é uma cultura maligna que eles deixam na vida dela. E hoje o Senhor me pediu muito, desde quando eu falei com o Mal, que eu trouxesse esse testemunho. Porque às vezes, irmãos, às vezes a gente vê as vitórias, às vezes a gente não vê o processo, o que a gente passou, o que a gente viveu. E eu te digo que, diante de tudo que eu vivi, eu sentia grande culpa por ter um dia virado as costas para minha mãe, quando foi no momento que eu casei. Falei: poxa, mas agora eu sou filho, ovelha negra, né? E eu sei que eu encontrei muita dificuldade, vivi muito distante da minha mãe a partir disso. E foi engraçado que um dia, depois de muito tempo que eu me arrebentei, eu encontrei uma pessoa, porque assim, eu não acreditava mais. Depois que eu saí, depois que eu fui embora de Brasília, depois que eu saí da Bíblia, que eu fui para o Piauí, e que a gente levou uma outra frustração lá, com outro irmão que a gente levantou lá quando passou, na questão de querer se vangloriar, porque no amor a gente não se vangloria, né? A gente não tem interesse, a gente não tem ciúmes. No amor a gente não tem nada disso, mas isso é o que a gente vive, né? O cristão verdadeiro. Mas quem não é verdadeiro, ele busca tudo isso. Então a gente foi se frustrando. Então eu me frustrei no Piauí com pessoas, me frustrei em São Paulo com pessoas,
E aí, cara, quando eu cheguei em Brasília de volta, eu não queria saber de igreja. Porque eu já estava cansado do sistema, eu estava cansado de ser abusado, e eu estava cansado porque o meu casamento, o meu relacionamento, estava sofrendo tudo isso. Meus filhos, minha esposa, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Desde o primeiro momento até o último momento a gente sofreu, cara. Porque o sistema causou em nós muita dor, muita frustração, muita angústia. Só Deus sabe, a Dani cantou uma música aqui que é verídica para nós. Tinha momentos que a gente olhava para um lado, olhava para o outro e só enxergava a glória do Senhor. A gente não sabia o que ia comer amanhã, a gente não sabia o que ia fazer amanhã, e a gente só acreditava nesse amor. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, as parcelas os parcelas do aluguel vencendo, eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, eu só tenho a Ti, Senhor. Mas o Mauro falou uma vez uma coisa para mim, quando a gente está distante de Deus, a gente recorre aos pecados, e é nesse momento que a gente se afunda nos pecados, sabe? É nesse momento que a gente esquece o amor, é nesse momento que a gente esquece ter paciência, a gente esquece a questão de esperar, a gente esquece tudo, porque a gente está tão distante de Deus que a gente olha e fala, cara, não tem mais saída. E eu vivi com a Dani os piores momentos que a gente podia viver como um relacionamento lá em São Paulo. A gente viveu assim, sabe, aquela derrocada onde você não tinha dinheiro nem para comprar nada. E eu olhava para a palavra e falava, Senhor, o Senhor disse que o Senhor nos daria o que era necessário. E naquele momento o Senhor começou a nos abençoar através de uma pessoa que a gente conheceu, e essa pessoa começou a nos ofertar alimentos. E ela trazia alimentos e sobrava alimento. Era uma alegria quando chegava iogurte, porque os meninos estavam felizes e falavam, papai, tem iogurte, tem bolo. E foi naquele momento que eu vi minha vida em xeque, o meu ministério em xeque, por falta de amor. Porque eu não conseguia mais me conectar com o Criador, somente com os pecados. E justamente 1 Coríntios fazia sentido agora. No meio desse processo, eu fui num momento desobediente com o Senhor. Teve um dia que o Senhor usou essa mesma pastora, que foi incrível, ela morreu na pandemia. E quando ela morreu na pandemia, o pastor que era esposo dela também morreu uma semana depois. Então eu acreditava muito nela, era como se às vezes eu terceirizasse a minha fé nela. E o Senhor falou, a partir de hoje eu corto tudo aquilo que me impede disso me relacionar com você. E ela disse uma vez, não vai para São Paulo, você vai sofrer, você e os seus filhos irão sofrer, o Senhor não quer que você vá. Para o Piauí, o Senhor te dá a palavra de você ir, mas em São Paulo não. Mas eu fui teimosia, eu fui para a cadeia. E isso me custou tudo, cara. Custou tudo, custou a vida, custou família, custou ministério, custou tudo. E eu lembro que quando eu cheguei em Brasília, eu estava muito cansado, muito ruim, muito mal. E aí eu lembrei do primo, o primo falou assim, meu pastor, então cara, você precisa conhecer o Lauro, você precisa conhecer esse cara, você precisa conhecer esse pastor. Porque eu já tinha visto tantos pastores na minha vida, já conheci tantos pastores na minha vida, mas nenhum deles era capaz de me ajudar. Porque todos queriam algo que eu poderia oferecer. Todos queriam o que? O meu conhecimento, aquilo que eu tinha para oferecer, a questão de fazer a igreja crescer rápido, a questão de cuidar de voluntários, a questão de montar uma igreja, a questão de montar um ministério. Todos queriam isso. Mas quando eu conheci o Lauro, eu vi tanta pureza que naquele primeiro dia eu me abri totalmente para ele. E eu olhei e falei, cara, eu estou assim, assado. E naquele mesmo dia ele fez um mapeamento da minha vida e me mandou aquilo ali. E eu falei para o Senhor, e o Senhor me levou a 1 Coríntios naquele dia e falou, o que é o amor? E eu falei, foi preciso perder tudo para conhecer novamente o amor. Né? E desde então, quando eu conheci também essa caminhada da comunidade de irmãos, do Lauro, eu falei, cara, eu amo essa igreja. Não a instituição, mas a forma, a pureza como o Senhor Deus age nesse lugar. E foi aqui que tudo foi restaurado, foi aqui que tudo foi
reconectado com o amor. É aqui aonde a gente olha e fala assim, poxa, às vezes tem cadeiras vazias, mas foi aqui, nos momentos de oração, que eu fazia os votos com Deus, fazia a realiança, eu falava muito, vamos fazer uma nova aliança com o Senhor quer fazer uma nova aliança. Foi nesses momentos simples, únicos, que eu me reconectava ao Senhor novamente, que eu fazia uma nova aliança com o Senhor, ia lá, quebrava, mas fazia outra, até que o Senhor reconectou tudo na minha vida. Então o amor me resgatou dessa forma. Mas eu precisei passar por um duro processo. Desde lá do meu nascimento, até o momento que eu tive leucemia, até o momento que minha mãe se entregou por mim e se tornou minha heroína. Mas no momento também ela se tornou aquela que me machucava, aquela que me prendia. E aí eu precisei enxergar depois de muito tempo, enxergar que esse era o mal também na minha vida. E aí fui me reconectando, até que eu encontrei essa verdadeira paz, com o Senhor. E nessa caminhada eu acredito que meus filhos sofreram, a Dani sofreu, eu sofri, porque teve um momento que ela falou assim, eu não te conheço mais. Eu abro meu coração para vocês, vocês são minha família. Hoje aqui está a minha família. Hoje aqui eu posso dizer que eu tenho uma família, além da igreja. Porque antes eu conhecia pessoas que eu falava, pô, é minha família, mas não era, não estão comigo. Mas hoje eu sei que se eu precisar de cada um de vocês eu posso contar. Se eu precisar de qualquer um, eu posso contar, porque nós somos família. Então aqui eu conheci a verdadeira família. E uma palavra que o Senhor tem falado muito no meu coração é: nós não podemos desistir daquilo que está aqui, dessa pureza, desse coração, desse amor que é gerado aqui. Então eu falo para vocês, gente, o Senhor tem inúmeras formas de alcançar a gente, sabe? E eu não queria trazer uma palavra hoje, eu queria trazer um testemunho de vida, um testemunho de fato que eu vivi e que hoje eu sou participante disso aqui. Foi aqui que meu lar foi restaurado. Foi aqui que uma pessoa de madrugada acordava, falava comigo, me respondia nos meus momentos mais difíceis da minha vida. Foi aqui que eu conheci o nome de Deus. Que, com todo o temor da aula, sem uma exposição, mas você realmente é um homem de Deus com um coração grande, porque eu sou grato a ti, a tua família, por tudo, por todo o tempo, por toda a dedicação, porque não foi fácil os dias, até aqui, não foram. Mas hoje eu tenho vivido uma graça, uma plenitude do Senhor muito grande, e isso me faz me alegrar estar aqui. Amém? Amém? E para finalizar, sabe aquele hino fervente de oração? Você conseguiria cantar? Por favor. Esse hino falou muito comigo. Teve um dia que eu estava aqui muito mal também, e ele trouxe esse hino da harpa, de fervente oração. E essa foi uma canção na minha vida durante 8, 9 meses. Em fervente oração, quando tudo entregares, ali você alcançará. Então, se a gente não entregar o nosso coração ao Senhor, a gente vai passar por várias situações, até que no momento a gente vai falar assim: eu me rendo, eu entrego tudo. Eu me rendo, eu te entrego meu coração. É isso que o Senhor quer? Então é isso que o Senhor vai ter. Porque o Senhor, Ele nos ama de tal forma que Ele não nos quer ver distantes, Ele quer nos ver perto. E Ele sabe quando a gente vai se perder, sabe? Ele sabe. Amém? Glórias a Deus. Deus é fiel. Muito bom
tua história e ver que Deus realmente é na tua vida. Obrigado por ter compartilhado. E eu sou suspeito para falar porque eu gosto de biografia, né? Então, quando eu ouço as pessoas contando as experiências, né? Se emociona pra caramba. E eu pego a oportunidade também para falar sobre o nosso pastor. Que obrigado por tudo. Eu pensava nas minhas coisas, né? Assim, logo nos ajuda eu, minha esposa, ajuda a nossa igreja, mas eu não sabia dessa questão que o senhor trouxe aqui. Isso só eleva mais respeito, carinho e principalmente a força de vontade de querer estar aqui e fazer o melhor para Deus. A gente tem muito cuidado com o nosso pastor. Gente, vou estar louvando assim, em fervente oração. Eu gostaria que vocês, por gentileza, me ajudassem. Eu acho que a Thais vai projetar ele aí. Vou pedir para a irmã Noemi me ajudar. Você sabe, o Max também. Então vamos lá? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode instruir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Cante, igreja. Quando tudo perante o Senhor estiver e tudo descer, Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tudo descer, Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orar